Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo aqui no ar. Hoje para falar sobre os emprestados. Meu Deus do céu, eu fico triste já antes de começar, meu Deus. Mas enfim, os emprestados e os meninos da Vila. Os meninos foram convocados para a seleção brasileira sub-20, né? Não é nem sub-23. Eu acho que a gente chegou. Eu não chegava a comentar aqui não mesmo. Mas era pelo sub-20, não é sub-23 não, tá? Até porque a sub-23 vai disputar as Olimpíadas e o Brasil não se classificou. Mas, enfim, eu vou falar, explicar já, tá? A gente teve 3 meninos convocados, o JP Sherman, o Souza e o Jair, e eu já chego lá. Antes eu falo dos emprestados, segundo as apurações da Gabi, ontem ela falou lá no Resenha Santista, que o Natan provavelmente não fica, deve ser comprado. O Famalicão tenta diminuir o valor ainda, mas a gente espera que dê certo. Já o João Basso e o Lucas Pires devem voltar, só que não se sabe se vão ficar, né? Se o Santos vai negociar de novo. O Basso, bom lembrar, chegou aí pro banco contra o Botafogo de Ribeirão Preto na estreia, depois acabou sendo emprestado. O Lucas Pires estava lá no Cádiz, o Cádiz foi rebaixado, então não tem dinheiro, né, para realizar a compra, mas o Santos não tem tanto interesse aparentemente em aproveitar ele. Vamos ver o que acontece. Enfim, independente disso, eu vou dar a minha opinião aqui, é claro, e eu começo com o que pra mim é o pior dos três, que é o Natan. Ai, meu Deus. O Natan, quando eu digo pior até, eu nem acho que ele seja um horror com a bola no pé. Eu acho que ele é um jogador técnico, né? Ele sabe, como é que eu posso dizer? Não é nem que ele tem um bom drible. Ele tem um bom drible até razoável, ele tem com a bola no pé em si. Ele não é um horror completo, como era, sei lá, o João Lucas. O João Lucas tinha dificuldade em dar passe. Enfim, deixa pra lá. O Natan, é o que eu falei ontem até no resenha. Aliás, não falei essa parte, ele tem 1,83, ou seja, uma altura muito boa para um lateral. Ele fez terceiro zagueiro na outra passagem dele em Portugal, né? Que foi pelo Estoril? Rapaz, não lembro agora. Enfim, agora ele tá no Famalicão. Tava no Famalicão, né? Eu vou até voltar aqui os jogos para ver qual foi o outro time mesmo. Boa Vista, isso, Boa Vista. Boa Vista chegou a jogar com o Gesualdo Ferreira, né? Grande Gesualdo. Lá no Boa Vista. Ele fez terceiro zagueiro em alguns momentos e tal. Enfim, muito por conta desse porte físico dele, né? O problema para mim do Natan é que ele é preguiçoso, peladeiro e não tem a mínima noção defensiva. E me parece que não faz questão de ter. Me parece um jogador preguiçoso e isso me irrita demais. Jogador preguiçoso me irrita mais que jogador ruim. Agora, se for ruim e preguiçoso, aí não dá, né? Mas tem muitos, a maioria, né? Ou sei lá, muitos que são ruins, mas esforçados. Então me irritam menos. Agora, o cara que sabe jogar e é preguiçoso me irrita mais. Mas enfim, o Natan foi emprestado ao Famalicão, jogou 21, aliás, ele jogou 28 jogos e 21 ele foi titular. Ou seja, foi titular a maior parte do tempo, né? Eu nem sei se ele chega a ficar de fora de algum, deve ter ficado, porque eu tô vendo aqui que ele já tomou uns 5 cartão amarelos, 6, 7, 8, deve ter ficado fora suspenso em alguns jogos, né? Enfim, mas beleza. E até olhando aqui, né, ele jogou, tô olhando pelo SofaScore, né? Lá eles não contam a Taça de Portugal nas estatísticas gerais, mas ele jogou uma partida, então deve ter jogado 29, né, pra falar a verdade. Jogou uma partida contra o Benfica na Taça de Portugal e, claro, o Famalicão foi eliminado. Mas, enfim, ele não teve destaque nenhum. Para não dizer que não teve destaque, eu fui olhar os números. Eu já falei que eu não gosto de olhar número frio, né? Mas desculpem, eu não vou assistir o campeonato em português. Eu assisti um jogo esse ano no campeonato português que foi, sei lá, um jogo bem ruim. No dia que eu tava em casa de boa, conversando com meu irmão, e a gente viu seguido o jogo do campeonato italiano, o campeonato português e o campeonato inglês em sequência. E o do português foi de longe o pior, claro. Mas enfim, olhando os números, não tem nenhum muito destaque. Inclusive tem uns horrorosos, tipo acertar 14% dos cruzamentos, acertar 62% dos passes no campo de ataque. Isso é muito baixo. Me chama a atenção que ele teve uma média lá em Portugal boa, de 2.2 desarmes por jogo. Era o segundo maior do Famalicão e o 19º da Liga Portuguesa. Me surpreendeu de verdade isso. Mas enfim, não tinha nenhum número interessante de drible, de vencer duelos. Ele pegava na bola em média 40 vezes no jogo e perdia 10. Difícil, né? Para não dizer outra coisa. Enfim, não acho que tem nenhum destaque, não acho que teve nenhum destaque aqui. De verdade, eu lembro de 2 boas partidas do Natan por aqui, que foi uma contra o Inter
Inter lá no Sul, acho que foi em 22, claro, né? Não aquela desgraça do ano passado, foi em 22. Eu tô até procurando pra olhar se foi essa mesmo. Lembro que ele foi expulso também, um jogo idiota, né, contra o Galo na Vila, né? Enfim, eu tô procurando esse jogo contra o Inter, é isso mesmo, ele tem uma atuação razoável, decente naquela partida, não lembro de outra de verdade, mas enfim, no momento que um cara tá passando com a moto aqui, não sei em que velocidade, não sei pra que, são 6 horas da manhã ainda, mas beleza. Enfim, não traria de volta, venderia por qualquer valor, o grande problema é que o Santos pagou uma bala por ele, e eu já me alonguei demais até aqui, eu tô olhando aqui, o Santos pagou quase 10 milhões, né, foram 9 milhões de reais aí, e tinha questão lá, o Boa Vista tinha uma dívida pelo Poroso, mas tinha dívida do Vasco ainda, pelo Natan, enfim, tinha toda uma complicação que abateu no valor um pouco, o Santos ainda tinha que repassar o dinheiro, e o grande problema é esse, né? Ter essa dívida ainda. Eu tô até procurando aqui, devia ter olhado antes, mas tô procurando por quanto ele foi emprestado, porque o valor de compra era fixado, né? Mas não sei, não tem aqui. Tô olhando uma matéria aqui, não tem o valor. Ah, tem sim. A opção de compra é 2 milhões de euros, quase 10 milhões de reais, mais ou menos a mesma coisa, né? Então, eu duvido muito que o Famalicão vá comprar por esse valor, mas, sinceramente, você chega ali na casa dos 5 de reais, né? Claro, que era 2 milhões de euros, a opção de compra é 10 milhões de reais. Eu já venderia na hora. E chega de falar de Natan, pelo amor de Deus. Agora eu vou passar pro Lucas Pires. O Lucas Pires que foi emprestado pro Cádiz, né? Que joga La Liga, Campeonato Espanhol. E o Lucas Pires atuou menos, né? Aliás, ele atuou um jogo a menos, mas como titular, bem menos. Eu tô até olhando aqui as partidas também, para ver se teve alguma... por exemplo, teve Copa do Rei que ele atuou, então já não conta aqui, né? O SofaScore não conta as Copas normalmente. Mas, enfim, tô olhando aqui, a última partida dele pelo Santos foi aquela derrota pro Flamengo por 3-2 na Vila, que era sem torcida até. Enfim, ele chega lá no Cádiz e joga 27 jogos pelo Campeonato Espanhol, um pela Copa do Rei. Desses, ele foi titular Aliás, ele joga 2 pela Copa do Rei, desculpa. Que, inclusive, o Cádiz é eliminado pelo Arandina, meu Deus do céu. O Arandina que é da terceira divisão, que chega a enfrentar o Real Madrid, eu acho, depois até. Se eu não estou enganado, eu vi esse jogo. Meu Deus do céu, como é que pode? Terceira divisão, é isso mesmo. E eles enfrentaram o Real Madrid. Perderam, claro, do Real Madrid, né? Mas enfim, eu lembro que eu assisti esse jogo. E o Cádiz não deve exercer a opção de compra porque não tem dinheiro. O Cádiz foi rebaixado, né, em La Liga. Como eu disse, ele atuou em 29 jogos. Desses 29 foram 16 como titular, não foram todos. O Cádiz foi o primeiro da zona de rebaixamento ali, né? O 18º com 33 pontos. Por isso não deve ter dinheiro para comprar. O Lucas Pires até foi falado, acho que uma semana ele chegou a entrar na seleção da temporada. Ele fez um gol, tô olhando aqui, fez um gol, não deu nenhuma assistência, mas é um lateral que a gente sabe que ofensivamente ele é um pouco melhor, né? Participa mais do jogo, pelo menos, enfim. Tanto que você compara as médias dele de cruzamento, por exemplo, num campeonato que é mais difícil, que é o espanhol, é mais difícil que o português, ele acertou 35%, é um bom número até, apesar de ele só ter tentado um por jogo, um pouco menos de um por jogo. Aliás, acertado um pouco menos de um por jogo, ele até tenta um pouquinho mais. Mas enfim, também não é nada que se destaque muito assim, né? E olhando os duelos vencidos no chão, por exemplo, ele tem uma média boa também de 52%. Boa, não, razoável, né? Mas enfim, é bem melhor que o Natan, em números, né, eu digo. Até dentro de campo eu também acho, tá? Eu não acho o Lucas Pires um jogador ruim, por exemplo. O Natan é um peladeiro. O Lucas Pires acho que pode ser um jogador de futebol. Mas também acho que, no caso do Lucas Pires, apesar de eu também achar que ele tem defeitos defensivos ali, acho que dava para aprender. Ele tem 23 anos só, se bem que o Natan também tem 22 ainda, mas enfim. Assim como o Natan é um lateral alto, né, de 1,82, tem um porte físico bom, só que eu acho que o clima dele já não estava legal pelas atuações que ele vinha, e aí teve a época lá, a questão lá da balada e tal, enfim, aí eu já acho que não vai ter clima para ficar. A grande questão vai vender para quem, se tem realmente interessados. E assim, eu tenho uma tese que eu já falei aqui, que pode até estar errada e tal, mas me chama muita atenção. Ele fez base no Corinthians também, foi liberado com 17 anos, 18.
E, enfim, veio pro Santos. Ou 19 até, já foi mais tarde, enfim. A grande questão é, pra mim, jogador que passa em base de clube grande e é dispensado sem mais nem menos, alguma coisa tem. Ou é totó da cabeça, ou fisicamente não funciona, enfim. Não sei qual é o caso do Lucas Pires, a gente tem uma suspeita, né? Mas, enfim. Eu não ficaria também com o Lucas Pires. E acho até que é mais difícil de negociar, porque já que não chamou a atenção de nenhum clube europeu, aparentemente, né? Mas se sair alguma coisa também a gente vê. E o último é o João Basso. João Basso, que é um zagueiro já mais velho do que os dois, 27 anos, está emprestado para o Estoril. Foi titular em 13 dos 14 jogos possíveis, né? Só jogou Campeonato Português, o Boa Vista não, o Estoril, desculpa. Não disputava nada, fez um golzinho, foi até eleito lá o segundo melhor zagueiro do mês, vocês devem ter visto isso. Claro que o Basso tem ali alguma coisinha ou outra que chama a atenção. É um zagueiro que eu acho que tem, por exemplo, uma construção bem interessante, né? Mas acho limitado, tá? Acho bem limitado. O Estoril, segundo a Gabi, queria ficar, mas também não tem tanto dinheiro, tentar renovar um empréstimo. Eu, sinceramente, não sei o que eu faria, porque renovar o empréstimo acho ruim. Gostaria de vender. Se fosse para vender, acharia ótimo. E o meu problema com ele voltar eu falei ontem isso no resenha, eu acho que seria melhor ter ele como reserva do que o Alex, com certeza, isso é sem dúvida nenhuma. O meu grande problema é, se ele chega, aí o Carille afunda o Jair de vez para mais para baixo, né? Aí o Carille deixa o Jair como quarta opção e isso me incomodaria demais. Porque o Jair é mais zagueiro que o Basso. E porque tem que ganhar minuto já, tem que começar a jogar, faz tempo isso, já tô falando isso aqui desde o Paulista. Mas enfim. Então não sei se eu estaria no Basso, mas acho que dos três é o mais aceitável, tá? É o mais aceitável, eu entenderia, apesar de, repito, preferia que se ele viesse seja a última opção, o quarto zagueiro. O terceiro é o Jair. Os primeiros, claro, os dois titulares, né, Gil e Joaquim. E o terceiro para mim o Jair, o quarto seria o Basso. Não acharia uma má ideia não se fosse para isso. Apesar que, repito, eu duvido que faça. Tá bom? Então, a gente passa para outra parte do vídeo, que é os meninos convocados para a seleção sub-20, né? O JP Sherman, o Jair e o Souza. É um período de treinos, tá? Não tem jogo. Vai ser, tô olhando aqui na matéria do Diário do Peixe, que é de 3 de junho até 11 de junho, em Teresópolis, né? E o Santos perderia eles por 2 jogos, que é contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Londrina, né? E contra o Novo Horizontino fora. Esse sim, perigosíssimo esse jogo, né? Contra o Botafogo até dá pra entender e tal, relevar, mas difícil. E a diretoria do Santos foi consultada, a CBF consultou os clubes, tanto que o Palmeiras não quis liberar o Estevão, o Flamengo não quis liberar o Lohan, e o Santos quis liberar. E aí eu já vou chegar lá. Essa convocação é para uma preparação da seleção sub-20 para o sul-americano da categoria. Esse sul-americano é só disputado lá na frente, eu acho que até só 2025, em janeiro, alguma coisa assim, que dá vaga na Copa do Mundo sub-20. Até lá, os três ainda vão ter idade de disputar essa Copa do Mundo sub-20. Então tem esse lado, né? Eu entendo porque também os meninos... Imagina você jogar uma Copa do Mundo de base. O Souza jogou, inclusive foi mal com a seleção brasileira, né, no geral. O Brasil perde para a Argentina por 3-0 nas quartas de final da Sub-17. Eu acho que o Sherman não chega aí para essa Copa, apesar de ter sido convocado algumas vezes. Mas enfim, na Sub-17 também, eu estou olhando aqui rapidinho e acho que não. Ele foi para o Sul-Americano Sub-17, o Sherman, não foi para a Copa do Mundo depois. Acho que ele estava machucado, né, na época, até sei lá. Mas enfim, então eu entendo os meninos quererem ir, mas eu não entendo o Santos liberar o Sherman, principalmente. O Jair e o Souza até vai, porque apesar de que eu gostaria que eles estivessem jogando, eles não estão. Então, beleza, entendo. Porque esses treinos, esse período de treino são para você entender o modelo de jogo do treinador, se adaptar mais e depois disputar a competição lá na frente, claro. Mas repito, né, você tem um titular que está tão bem e o reserva está machucado. O primeiro reserva hoje que é o Adelan, né? Você tem o Rodrigo entrando algumas partidas, nem está entrando tão mal, mas enfim. Aliás, nem está entrando mal, né? Só não é o mesmo nível, né? Então me preocupa muito, apesar de eu entender a liberação, não sei se a pedido dos meninos, né, e tal, mas eu entenderia assim. Mas é isso, basicamente é isso.
Fechou? Convocados os empréstimos de volta. Acho que hoje a gente volta com outro vídeo. Comenta aí o que você acha. Até a próxima. Valeu.